Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal A Fé Católica Explicada. Aqui quem vos fala é o Padre Damor, junto com você partilhando a Palavra de Deus através da homilia dominical. E hoje celebramos o 6º domingo do tempo comum. Caríssimos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje vem nos falar da lei de Deus e da escolha humana de segui-la ou não. Os mandamentos de Deus não são um conjunto de regras para cercear a nossa liberdade. Pelo contrário, o homem só experimenta a verdadeira liberdade ao cumpri-los. Isso é o que nos ensina a liturgia de hoje. Comecemos pelo livro do Eclesiástico na primeira leitura. Nesta leitura, o Eclesiástico nos deixa claro que se quisermos obter a vida, temos que confiar em Deus, nos deixar guiar pelos seus mandamentos. Diante de nós se apresenta a vida e a morte, o bem e o mal. Somos livres para escolher. Porém, apesar da liberdade de escolha, não temos a autorização de Deus para escolher o erro, o pecado e o mal. Ele não diz ao homem: escolha o mal, escolha o pecado, escolha um caminho diferente do meu. Pelo contrário, Deus se volta para aqueles que confiam nele, que escolhem seus caminhos. No Evangelho, Jesus diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas veio dar-lhes pleno cumprimento. O que isso significa exatamente para nós? De imediato, Jesus quer dizer que não veio revogar os mandamentos do Antigo Testamento, mas veio ajudar-nos a entendê-los e a vivê-los como Deus espera que vivamos. Na sua explicação, Jesus cita 3 mandamentos e os explica com detalhes como devem ser vividos. Jesus explica dessa maneira porque os fariseus e mestres da lei de sua época faziam uma interpretação literal desses mandamentos. Para eles, o mandamento "não matarás" tinha sentido estrito ao ato de homicídio. Porém, Jesus vem dizer que matamos as pessoas também pela ira, pelo ódio, pela difamação, pela calúnia, pela fofoca. Para os judeus de sua época, o mandamento "não cometerás adultério" significava apenas o ato do adultério em si. Mas Jesus diz que qualquer um que tenha um olhar luxurioso ou tenha a outra pessoa como objeto de desejo sexual, já comete adultério no seu coração. Para os judeus de sua época, havia a lei que proibia um juramento falso, mas Jesus diz que o cristão não deve fazer nenhum tipo de juramento, nem pelo nome de alguém e nem por nada, porque na boca do cristão só deve sair a verdade dos compromissos assumidos. Que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. O cristão não depende de juramentos para garantir credibilidade. O que Jesus nos ensina é que precisamos distinguir a diferença entre a justiça dos fariseus e a justiça de Deus, porque se não soubermos essa distinção, corremos o risco de seguir a justiça dos fariseus. Pois bem, a justiça dos fariseus está centrada no cumprimento visível da lei, ou seja, não matar, não adulterar, não jurar falsamente. Essa justiça é minimalista. O que significa isso? Ela foca no limite do que é permitido. Ou seja, ela evita o homicídio, mas permite a ira. Ela diz evitar o adultério consumado, mas permite a luxúria do olhar. Ou seja, ela está baseada na norma escrita e nas ações exteriores. Resumindo, a justiça dos fariseus está correta na forma, mas é superficial, porque ela não atinge e nem transforma o coração. Por outro lado, a justiça de Deus é aquela que vai até a raiz do pecado. Jesus deixa claro que a ira já é um modo de matar o irmão no coração, que o olhar luxurioso já fere a fidelidade. Dentro dessa lógica, Jesus ensina que a justiça de Deus é transformadora. Ela transforma o homem por dentro, pelo coração, até resultar em atos concretos.
Ela é fundada na verdade e na integridade. Quem a vive não precisa de juramentos para garantir credibilidade. Quem a vive busca primeiro a reconciliação com Deus e com os irmãos. Quem a vive não fica preocupado se algo é proibido ou não, se pode ou não pode. Pelo contrário, a pessoa pergunta se a sua atitude ou escolha está de acordo com o amor de Deus ou não. Pois bem, meus irmãos, Jesus nos ensina que os mandamentos da lei de Deus continuam válidos e atuais, devendo apenas serem bem interpretados. Infelizmente, ainda vemos pessoas, cristãos, que ainda não entenderam essa palavra de Jesus. É frequente ouvirmos pessoas falando do sentido literal dos mandamentos, sem esse alcance mais amplo que Jesus nos ensina. Pior ainda é ouvir pessoas que acham que não cometem pecado algum, porque não conhecem os mandamentos, ou ainda, se os conhecem, não conseguem interpretar os seus significados. Pessoas que espiritualmente não evoluíram, ficaram na superficialidade. Porém, irmãos, a verdade é outra. Temos que reconhecer nossa inclinação ao pecado. Pecamos sim, transgredimos os mandamentos, inúmeras vezes, até mesmo sem perceber. É sempre bom lembrar que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que pecamos não somente por atos, mas também por pensamentos, palavras e omissões. É bom lembrarmos também que, apesar dos nossos pecados, vivemos sob uma nova lei que nos foi dada por Jesus. Essa nova lei é a lei do Espírito, a lei do Espírito de amor. Não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é viver segundo Cristo. Isso significa viver guiado pela sabedoria de Deus que nos foi revelada através de seu Filho Jesus. É essa sabedoria que nos ajuda a discernir o caminho entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre as obras de Deus e as obras do pecado. A lei maior de Jesus é a lei do amor. E essa lei se resume no seguinte: amar a Deus e amar aos irmãos como Cristo nos amou. Essa lei, irmãos, nos leva à perfeição. Essa lei não nos leva ao pecado, mas à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Isso significa que, se tivermos realmente vivendo mergulhados no amor de Deus, iremos fazer de tudo para não ferir o amor de Deus. Se tivermos que falar, falemos por amor e com amor. Se tivermos que calar, nos calemos por amor. Se tivermos que corrigir alguém, corrijamos por amor e com amor. Se tivermos que perdoar, que perdoemos por amor. Se houver em nós uma raiz profunda do amor de Deus, tudo que proceder dessa raiz será bom, será belo, será verdadeiro, estará de acordo com o amor de Deus. Irmãos, essa é a sabedoria que vem do Espírito, a sabedoria escondida desde a eternidade. São Paulo diz que se os homens tivessem conhecido essa sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, irmãos, a verdadeira lei de Deus é mais extensa que as leis de Moisés do Antigo Testamento. Ela ultrapassa qualquer prática religiosa estreita, porque ela é a lei do Espírito de amor. Jesus diz que nossa justiça deve ser maior que a justiça dos escribas e dos fariseus. Pois bem, para ser mais claro, a nossa justiça deve ser justiça de amor, de misericórdia, de perdão. E para vivê-la bem, devemos deixar-nos guiar pelo Espírito de Jesus. Devemos nos configurar a Ele, pois só através dele é que vencemos as nossas imperfeições. E é só com Ele que podemos amar de forma divina. Por isso desejo-te um domingo e uma semana abençoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.